A gente vai falar de jogo mesmo. Ixi. Então a flechinha azul é para o melhor jogador, na sua opinião. A flechinha vermelha para o pior jogador, na sua opinião. E uma flechinha verde para quem joga sujo. Vamos explicar os conceitos. Eu posso colocar a flechinha de melhor jogador e joga sujo na mesma pessoa? Pode. Se você acha que aquele cara lá ou menina joga muito bem, é um baita jogador, é o melhor da casa, mas essa pessoa faz coisas que você não tem estômago para fazer, você não gosta. Quem? O Você melhor? acha? Pode ser. Fala, cara, ele é o melhor, tá indo bem, tá voando, na minha opinião. Mas ele faz coisas, ou ela faz coisas que eu não teria coragem de fazer, não tenho estômago pra fazer. Ou então o pior jogador pode ser assim pra você, é uma pessoa que você não curte o jogo. Fala, não, essa pessoa não joga bem. E além disso, o jogo que ela faz não me agrada. Pra mim é jogo sujo, faz coisas que eu não concordo. Mas também pode ser uma terceira pessoa. Você pode ter um jogador fantástico, uma jogadora, uma pessoa que você fala, putz, isso aqui não tá jogando nada, cara, é ruim, fraco. E uma terceira pessoa que você fala jogo sujo. Qual é o jogo sujo? É isso que a gente está conversando. Não te agrada o jogo. Você não faria o que a pessoa faz. Ela fez coisas que você não tem estômago. Fez coisas que você acha condenáveis. Que você acha que o público também provavelmente não gosta. Eu acho a Vi uma melhor jogadora. Pode colocar nela. Aí fura aqui? Isso, fura pra ficar, pra gente ver quem foi selecionado por você. Tá. Então você acha a Vi a melhor jogadora da casa? Acho. Por quê? Eu acho ela muito sábia, acho que ela consegue observar muitas coisas, tem um discernimento pra ver as coisas talvez com outra visão, tá sempre interligado nos fatos que acontecem, tem um lado mais, por mais que ela tenha um lado sentimental mais alto, mas ela tem um lado de racional maior que consegue dar a ela mais visão e mais direção nas coisas do jogo e tal, eu acho muito massa. E eu... Agora, quem não sabe jogar isso aí, Caio? Cara, o pior jogador ou pior jogadora, na sua opinião? Não tá sabendo jogar. Até agora não aprendeu. Cara, eu vou tentar usar um pouco diferente dessa explicação, não sei se pode, mas eu fui julgado numa boa, eu respeito a opinião de todo mundo e é normal, só que eu também tenho o meu lado nas coisas que acontecem. E semana passada até conversei com o João, ele ficou surpreso por eu ter votado na Sara. Só que por outro lado, tinha o cara que estava em segundo lugar no meu pódio, o cara que me carregou no colo, me ajudou com banho, me ajudou com tudo quando eu mosquei, tá sempre do meu lado, primeira imunização do programa, que foi a fase que, no meu modo de pensar, foi a que eu mais precisei, ele meteu ela no meu peito, o cara que tá comigo aqui com tudo, então eu acho que seria falta de hombridade da minha parte não ter tentado salvá-lo. Infelizmente, tendo que votar na Sara, mas eu tinha que tentar salvá-lo, porque era o único que aqui na casa faria isso por mim. Até mesmo. Então você acha que o fato de o João não ter compreendido aí, isso... Eu entendi não ter compreendido, respeitei. Só que aí ontem precisou dele fazer e ele fez o mesmo que eu. Eu não votei no meu pódio. Você não votou no seu pódio, eu concordo, só que eu protegi o meu pódio, entendeu? Flecha lá. Não, vou flechar, cara, numa boa. Não precisa apelar, não. Ah, não mirei também não. Um jogo sujo, eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu, que me fez, por uma situação, ter interpretado a Juliette muito mal, que quando o Gil contou pra nós o que tinha acontecido no caso da Lumena, não foi o fato completo. Isso fez a gente ter um julgamento diferente perante as informações que não foram completas. É isso aí. Então o Gilberto, na sua opinião, foi mal nessa oportunidade e tomou uma flechinha verde de jogo sujo. O pior jogador é o Caio, porque não teve peito, pipocou muitas vezes no jogo, então vamos lá. Não, só não fui na sua cabeça. Eu tô falando, minha vez de falar, posso falar? Pode tô no gritar, paredão e vou pode falar. gritar, pode Pronto, gritar. acabou, tá certo? Não ia me descontrolar hoje não, mas tu já, o Brasil já me conhece, sabe como eu sou, não tem mais o que fazer não, sou assim mesmo. Melhor jogador, na minha opinião, é o João, porque além dele ter inteligência emocional, ele sabe sim se posicionar, ele sabe o que ele fala, eu vejo muita coerência e é alguém aqui que é muito forte, eu tenho muita confiança no jogo do João. E pra mim, quem joga sujo, na minha opinião, mas é porque eu tenho um ranço mesmo do Rodolfo, aí eu vou colocar nele. Eu não acho sujo não, mas é por ranço. Que é O assim, conceito de jogo sujo é a pessoa faz coisas que você não faria. É isso. Você discorda. É um jogo que não te agrada. É isso? o jogo do Rodolfo não me agrada. Eu concordo com o pensamento do Caio. Melhor jogadora, a Vi, porque ela sabe... É dito aqui na casa por muitas pessoas, inclusive, apesar da pouca idade dela,
expertise que ela tem com relação à vida, né? Com relação a se portar no meio das pessoas, ter educação, ter respeito e jogar na hora que tem que jogar, se posicionar na hora que tem que posicionar. Eu tiro o chapéu. Isso, Vitória! Ai, tô me achando, Thiago. Eu tiro o chapéu pra ela. Pior jogador Na cabeça. e joga sujo, Gilberto. Pelo motivo que todo mundo lembra e todo mundo viu há 2 ou 3 semanas atrás, quando eu considerava demais da conta como uma das 4 pessoas do relacionamento de 20 aqui dentro da casa, e ele me pegou de surpresa com um voto de indicação de líder direto ao paredão, sem antes ter trocado uma ideia com uma pessoa que o considerava. Se alguém acompanhou, eu passei por um processo, teve um jogo da discórdia que a Thaís falou assim, acho que hoje pode ser jogo limpo, jogo sujo. E aí eu tive uma conversa, chamei a Ju pra conversar comigo, e ela me passou o que aconteceu, chegou uma coisa no meu ouvido, que eu fiquei muito, assim, assustada. Eu falei, você fez isso? Ela falou, não, eu não fiz tal coisa. Mesma coisa do que o Caio citou aqui até agora, né? A história da Lumena? A história da Lumena, sobre quem é o... Vou mostrar quem Eu não gosto de coisas abstratas, eu gosto de nomes, vou então é a coisa da mostrar- Lumena. Vamos lá. Que chegou no meu ouvido que a Juliette teria feito forjado uma briga, sentado... Cadê pra a Lumena? aparecer. Cadê a Lumena? Eu vou chegar lá, Ela tá assistindo a gente. Beijo, A Luma! Lumena foi eliminada. Tá Cadê a assistindo a flecha? gente. Peraí, vou Flecha em chegar quem lá. você quiser, Pouca, vai lá. Pera aí, deixa eu só chegar lá. Eu quero falar, que eu sempre me arrependo depois de não ter falado o que eu queria falar. E aí, eu perguntei a Ju, você fez pra parecer que ela era opressora de propósito? Ela falou não. Perguntei de novo, perguntei 3 vezes, ela disse que não. Então, morreu. Então, tipo assim, pelo fato de quem falou pra pessoa que me falou, me disse que aqui rola muito isso, aqui é babado. Então, eu também vou ter que ir no Gil, porque foi através... Isso é um jogo sujo, é isso? Jogo sujo. Vai lá, pode botar. Não no branquinho, tem que botar no avatar. Tem que botar no avatar, tá? Isso. Coloquei, porque surgiu através dele essa história que ela teria feito de propósito. Melhor jogador, eu admiro realmente a pouca idade, a maturidade, a coerência, a concentração, o foco, a evolução nesse jogo, que é notória. Se pra gente aqui, que tá aqui de dentro, a gente enxerga muito isso, o público também deve estar assistindo isso, o quanto você cresceu e evoluiu aqui dentro e mostrou a sua garra. Então, pra mim, VTube, melhor jogadora no Avatar. Não, branquinho não, no avatar. Desculpa. Quem é o pior jogador ou pior jogadora da casa? Até agora não aprendeu. Pior jogador que não aprendeu ainda? Eu acho que aqui tá todo mundo aprendendo, né? Acho que não tem ninguém aqui que sabe tudo, não tem manual de jogo. Quem é o pior jogador ou jogadora, então, Pouca? eu não sei realmente quem é o pior. Eu posso ser a pior, não sei, mas... Então quem é o segundo pior? Segundo pior... Eu tô no caminho pra ser a melhor jogadora. Eu quero aprender a jogar isso aqui. Mas... Deixa eu ver. Pior jogador... A gente não tem Sim, uma... a pessoa que você não pede nem conselho, assim. Você sabe, a pessoa não sabe jogar direito. Tem pessoas que sabem jogar, tem pessoas que não sabem jogar. Quem é o pior? Cara, eu não tenho uma opinião formada exatamente quanto a Tem, isso. sim. Realmente. Você tá com vergonha de pior, botar não sua juro, flechinha. não tenho. Um pior jogador, não sei. Realmente. Olha aí quem é o pior nesse ranking. Pior jogador. Vou pipocar, Thiago, porque eu realmente não tenho opinião formada quanto a isso. Então, Pouca, bem na testa. Deve ser a pior. Não pode botar em você mesmo. Tem que botar então na Não segunda pode? pessoa. Você pode até se considerar a pior jogadora, mas depois de você, quem é? Vamos lá, Pouca, não tem a noite inteira. Eu sei, Vai sim pipocar, por tá. favor. Então eu vou... Senão, já pensou se mudam o Pode seu ir. nome? Tá bom. Você coloca um PI na frente. Vou botar aqui no Rodolfo. Você acha ele o pior jogador? Não é pior, é aquilo que você falou de questão de estômago. Algumas coisas aqui dentro, o Rodolfo, a gente já conversou sobre isso, sobre ele ser muito racional em algumas coisas, pensar assim que sentimentalmente eu não faria, entendeu? Por esse lado, então. Melhor jogador, eu vou dar pra VTube também, porque eu tô do ladinho dela. É um prazer estar do lado dela e ver toda essa evolução, o discernimento que ela tem, as atitudes que ela toma. Isso. Jogo sujo, não que eu ache jogo sujo,
Não, eu não queria... Vai ser clichê eu falar isso, porque eu não queria estar pipocando. Mas o que eu queria dizer... Ai, cheiro de pipoca muito forte hoje. Não. Quem joga sujo, Thaís? Não, deixa eu explicar. É porque, assim, às vezes eu não faria algumas atitudes que essa pessoa fez. Tipo, que eu tenho... meu jeito é mais diferente. Mas eu vou dar pro Gil, mas não que eu não goste dele, não que... Tipo assim, é só de algumas atitudes que ele teve aqui tipo, na frente de algumas brigas, enfim. Tá bom, Só por pode isso. colocar. Agora, o pior jogador é bem... É bem difícil falar o pior jogador, porque eu sou bem igual a Pouca, bem confusa sobre isso. Mas eu vou dar o pior jogador pra pessoa que não... Que eu tenho, assim, que de jogo eu não converso muito sobre essa pessoa, sobre o jogo. Mas não que eu não concordo. Gente, que dificuldade que vocês têm. Quem é o pior jogador, quem é que joga sujo, quem é o melhor jogador, cara. Não é difícil, na boa. Vocês falam nas costas, vocês têm que falar na frente. Não. Quem é o pior jogador? Não falei isso nas costas. Mas eu vou dar pro Caio, porque nesse momento é o que eu tô menos afastada de conversar de jogo. Já conversei muito com ele de jogo. Mas nesse momento é o que eu conversei menos de jogo com ele. Caio. Eu tenho que contar pra todo mundo meu jogo. Então. Não, Caio, desculpa, porque é um momento, Não, tá sabe? de boa, tô só brincando. Salva a gente, já que você é a melhor jogadora, Vi, mostra pra eles como é que se faz, por favor. Eu acho que a cada semana eu sinto que uma pessoa tá jogando melhor naquela semana. Já achei que era a Camila, já achei que era o João, já achei que era a Thaís, já achei que era a Juliette, já achei que era eu. Mas nesse momento, Thiago, eu vou falar uma pessoa que talvez ninguém imagine, que é o Rodolfo. Eu acho que algumas... Eita, pega! Eu acho que em alguns momentos rolou algumas situações aqui que às vezes a galera não parou pra ouvir ele. E eu acho que o Rodolfo, mesmo com algumas coisas que eu ouço, é uma pessoa muito verdadeira. A palavra dele, como ele sempre me diz, nunca fez curva. O que ele disse sempre foi cumprido e ele sempre foi muito sincero. Eu admiro muito a sinceridade. Então eu não acho que você é 100% racional, muito pelo contrário. Eu acho que você consegue dosar o seu coração com a sua razão e acho que é o que o jogo faz andar aqui, é ser assim. Então, hoje, nessa semana, eu acho que você será um ótimo jogador. Já faz tempinho já, né, que você sabe. Mas, enfim. Jogo sujo, Thiago, eu vou falar o mesmo motivo que eu falei ontem na minha indicação, que é uma coisa que pra mim é um pouco difícil, assim, de entender. Eu sei que cada um aqui tem uma personalidade muito diferente, mas em alguns momentos eu acho que apontar o dedo pro outro, encurralar, atacar ou partir pra uma gritaria ou grosseria, assim, eu não gosto. É uma forma que eu tenho uma dificuldade de lidar, assim. Às vezes, em alguns momentos, eu tive até medo de conversar com o Gil, de falar o que eu tava sentindo. Muito tempo atrás, já tive. Muito tempo atrás, eu tive medo de você realmente surtar comigo. Já falasse que teve medo de várias outras pessoas aqui também. Não, mas tive medo de ti mesmo. Há muito tempo atrás, quando eu fiquei mais próxima sua, eu parei pra sentar e conversar, deu certo, foi legal, mas depois desandou de novo. Então eu já tive medo sim, tô sendo sincera. E pelo mesmo motivo eu vou dar como pior jogador, porque eu acho que às vezes tem outras formas de resolver as coisas, mas cada um sabe a forma que é melhor pra você. Então, é isso. Arthur. Opa. Então, aqui o jogo é feito de momentos, o jogo é feito, né, de altos e baixos, pessoas que crescem, pessoas que descem um pouquinho, isso aí é comigo, é com todo mundo aqui. Meu melhor jogador hoje, eu vou enxergar ele dessa forma, nosso querido Joãozinho, porque eu não era uma pessoa muito próxima a ele, por situação de jogo ou não, assim como tive com a Ká também, com a Pouca, enfim, várias pessoas. Mas cheguei a um ponto que a gente se aproximou e isso começou a fazer muito bem, assim como os meninos me fazem bem aqui também, porém, no momento, aquelas conversas, a gente até brinca achando que a gente está na sala dos professores, né? E a troca acaba sendo legal. Então, acredito que o João está com um potencial muito grande aí, principalmente nas últimas semanas. Pior jogador. Não pode ser diferente, porque já tinha conversado sobre a situação, já tinha exposto, já tinha falado, N possibilidades à minha frente. No momento que se viu acuado, ele preferiu botar a pessoa que tirou ele de um paredão no paredão e, consequentemente, ele saiu, independente dos erros do Projota ou não. Meu pior jogador para o meu jogo, de repente seja um favorito lá fora, mas para o meu jogo é o Fiuk. Então, a flechinha vai para ele. E o joga sujo, eu vou ter que dar pra Ju pela conversa que a gente teve na segunda vez que ela votou em mim. A gente conversou e no terceiro paredão ela votou em mim. Graças a Deus eu não fui nem pro paredão, não tive nem a chance de sair. Porém,
eu preciso dar esse pra Ju, porque a gente tinha conversado, e no momento que eu precisei votar nela, eu senti sim um certo rebuliço aqui na casa, algumas pessoas não aceitaram, da forma que eu aceitei sim ser votado 3 vezes seguidas, e a partir do momento que eu comecei a mudar o meu alvo, eu fui criticado aqui também. Thiago, Sou eu. costumo sempre dizer que o melhor jogo pra mim é o jogo das pessoas que eu consigo ler e que eu consigo entendê-las. Aqui eu poderia citar umas 3 ou 4 pessoas, mas hoje pra mim eu vou dar pra Camila. Eu acho que é uma pessoa que em muitos momentos foi criticada por estar num lugar, por querer saber as coisas diretamente da fonte. E eu acho que isso é muito bom aqui dentro pra gente não ficar tentando o tempo todo entrar em contradição. E eu vejo muita gente entrando em contradição e puxando esse gancho do meu pior jogador pro Caio. Porque achei que a nossa conversa ali no sofá, Caio, tinha sido legal e que você tinha me entendido. Mas pelo jeito eu acho que você não entendeu. O meu joga sujo vai pro Rodolfo. E muita gente aqui pode não saber, mas no sábado aconteceu uma situação lá no quarto cordel que estava eu, Caio, Rodolfo e Juliette. E eu tô dizendo isso aqui agora porque pra mim é um momento de muita coragem de poder estar falando isso aqui agora. Mas o Rodolfo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então isso pra mim tocou num ponto muito específico, porque o jogo, ele pode ser sim de coisas que a gente vive aqui dentro, mas ele também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria mais umas 4 flechas daquela. Rodolfo, quer dizer alguma coisa, Rodolfo? Cara, se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante. E não tem nada a ver isso. Não é. Não tem nada a ver. Não é. Não, beleza. Não é. E naquela hora lá no quarto, Rodolfo, eu me calei. Eu fiquei calado lá dentro. E eu não falei nada. Mas você não sabe o quanto que aquilo que você falou me machucou. E machucou Cara muito. do céu, mas... Machucou muito. Não é cara do céu, Não foi não. pra doer, E não não, adianta mano. vir com um discurso de que não foi sua intenção, de que você não teve a intenção de fazer, que eu tô cansado de ouvir isso. Não é só aqui dentro, é lá fora também. Nunca ninguém tem a intenção de machucar. Nunca ninguém tem a intenção de fazer as coisas com a gente. Não tive, não, hein? Mas então, aí você não tá entendendo. Por que não é mais fácil pra você reconhecer que você errou, cara? E você fala pra mim que é semelhante, Mas você acabou de reafirmar. Mas, por exemplo, eu não você tá sabia reafirmando disso, a mesma mano. coisa que você falou. Eu não sabia. Eu não tô num desenho animado, eu não sou a Pedrita pra ficar usando peruca de pré-história, não. Tem osso no meu cabelo? Não tem não, irmão. Não tem não. Você não sabe, você pode não sentir, mas eu sinto isso aqui todo dia, desde o dia que eu nasci, velho. É o máximo era pedir desculpa, né? O mínimo era pedir Desculpa. O mínimo. O mínimo era Mas é que eu só fui saber disso Tá, mas agora agora. você já tá sabendo, você tá tendo a oportunidade de se desculpar. Desculpa, cara. Perdão. Não só ele. Sabia. Que ninguém nunca sabe. Todo mundo. Ninguém nunca sabe. Eu sabia. Desculpa. Eu sabia. Eu sabia. Quem joga sujo sou eu. Quem machuca os outros sou eu. Eu me posicionei na outra vez, agora. Eu sabia. Eu posso estar dizendo que foi aqui dentro. Mas eu não machuco. Eu tô respeitando. Ele falou comigo, eu sabia. Então, eu afirmando na frente de todo mundo. Tá me tremendo. Nossa, tá bom. Sinto muito. Mano, Não, Rodolfo, por favor. você não falou comigo antes. Por favor, Rodolfo, por favor. Nem aí não. Amanhã eu vou saber. Passando por isso sozinho. Não fica sentindo isso sozinho. Tá bom? Você entendeu? Não pode ficar sozinho nisso. Depois a gente conversa. Desculpa, gente. Bom, João, volto já, tá bom? Tá bom, Thiago. Com a sua licença, voltei. Acho que depois, se vocês quiserem continuar esse assunto, fiquem super à vontade. Thiago, assim,
Né, cada um entende isso aqui de uma forma, eu vou colocar como melhor pessoa e pior pessoa na minha visão. Porque eu prefiro acreditar que isso aqui é sobre uma grande busca, é sobre você ser alguém, né? Então, na minha opinião, o João é uma pessoa que sempre me ajudou muito também, sempre cuidou muito de mim aqui dentro. E foi uma coisa muito natural, eu sei que eu tenho alguns defeitos, eu sou muito fechado. Então foi uma coisa que foi crescendo de uma forma muito natural. Me admira muito a sabedoria que ele tem para lidar com questões tão sérias e tão simples, e da maneira que ele leva isso. É uma pessoa que eu realmente admiro muito aqui dentro e tenho muito prazer em ter como meu companheiro aqui dentro, nesse momento. Pior jogador, vou dar os dois de uma vez e depois eu explico. Não é novidade pra ninguém. Pra mim é... Ops, errei. É o Arthur. É uma pessoa que mente, que finge, que foi incoerente em vários momentos e mudou de acordo com as pessoas que foram saindo daqui. E tem muita gente que tem um pouco mais de facilidade de esquecer das coisas, de acreditar em mudanças tão repentinas. E foi um cara que me machucou de graça desde o começo. Não quis conversar comigo, virou a cara pra mim. Se dependesse dele, ele não falaria mais comigo desde o começo do jogo. Desde o começo eu insisto, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Não olhava na minha cara, tive que apertar a mão dele e falar, fala comigo, Arthur. Ele, não, tô com vergonha. Foi lá e me botou no paredão. Tava com tanta vergonha que me botou no paredão. E insistiu nisso, inventou mentiras sobre o Gil, que é uma pessoa que eu gosto muito aqui dentro. Quase me criou um conflito gigante com ele por causa disso. Então, pra mim isso aqui é sobre vida, é sobre você buscar melhorar e assumir seus erros e reconhecer. Ele esperou a Carla sair. Até a Carla veio me perguntar o que ela achava o que eu achava do relacionamento deles, que não me cabe, não vou falar aqui. Mas passava por fingir algumas coisas também. Eu não admiro, eu não concordo. Então, pra mim, é pior... jogo sujo e pior jogador. É a minha opinião. Fala olhando pra mim, é o mínimo que você tem que fazer. Você falou que eu minto. Eu tenho que falar olhando pra você aqui. Claro, irmão. Depois eu falo tudo isso olhando pra você, como eu sempre falei. Demorou. Depois a gente senta e conversa aí. Show. Demorou. Vamos sim. Você sabe disso tudo que eu falei aqui, porque eu já te falei. O que você falou? Isso mesmo que você ouviu. O que você falou? Isso mesmo que você ouviu, velho. O que você falou? Isso mesmo que você ouviu. Fala aí, irmão. Isso mesmo que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. É isso. Olha o que você tá vendo, velho. Bora. Covarde. Sou sim. Obrigado, João. Desculpa, tá? Que essa situação do João mexeu muito comigo. Vamos lá. Na minha opinião, o João aqui é o melhor jogador. Senão eu não teria ele comigo como meu aliado desde o começo do jogo. Ele é uma pessoa que ele ouve sim. Eu acho que ele consegue entender algumas coisas que estão acontecendo na casa. Ele tem a oportunidade de ouvir as pessoas, inclusive no jogo da Discord de semana passada, quando você perguntou, você ouviu o Rodolfo? Ele respondeu falando que conversou com ele numa semana anterior, porque aqui a gente também sofre a pressão do ter que ouvir. Mas a gente também tem que questionar quantas vezes a gente vai ouvir a pessoa e quantas vezes a pessoa vem pra ouvir a gente também. E não tem que ouvir não, tá, Camila? Vocês fazem o que vocês quiserem, não tá na regra não. Vocês não quiserem ouvir também, eu tô eles não falando que precisam. aqui dentro é muito questionado ouvir o outro, mas a gente também tem que entender que as pessoas precisam ouvir a gente. Mesmo que a pessoa tenha o jeito fechado, ela também precisa ouvir. E o João, acho que ele consegue transitar por todas as pessoas, ele é bem educado, ele também é uma pessoa que sabe se posicionar e não tem medo de falar o que pensa. O meu pior jogador e o que joga sujo, eu vou colocar o pior jogador no Rodolfo por uma atitude que ele teve. Não tô falando só em relação a Sara, porque eu acho que a história dele com a Sara eu não entendi direito. Então o voto dele, ele teve um sentimento pra votar na Sara, que não cabe a mim questionar, porque você se sentiu traído por ela. No jogo da Discord eu não consegui falar isso. Pra mim, a situação no momento de votar nela eu tinha achado incoerente. Mas o seu sentimento dela não ter te contado sobre o voto do Gil, eu também acho que não caberia a ela, porque o líder era o Gil, mas eu entendo o seu sentimento de indignação. Mas eu também não acredito que você deveria jogar a responsabilidade pra ela, porque ela também era uma aliada do Gil. Só que você também teve uma atitude de votar na Juliette, que era uma pessoa muito próxima a você, tá? E ela chorou com você na academia e, pra mim, eu não faria isso. Se eu não me engano, o pior jogador, ele se enquadra em uma coisa que a gente não faria. É isso, Thiago? Não, o jogo sujo é algo que te embrulha o estômago, então, você não faria. então Mas pode ser, sujo. não, mas pode ser, mas pode ser também o pior jogador. Eu não faria isso com uma pessoa que eu tenho muita proximidade, tá? Talvez, assim como você sentiu isso da Sara, dela não ter te contado, eu acho que naquele momento, se você falasse pra Juliette, pra me defender, eu vou votar em você, me desculpa, na minha opinião, teria sido mais coerente.
Então, por isso que no jogo da discórdia eu não achei válido o seu argumento com a Sara, se você não fez a mesma coisa com a Ju. E o Caio, nessa situação, eu até entendo, na hora eu não entendi, mas eu entendo porque sim, o Rodolfo era o maior aliado dele e aqui no jogo a gente vai defender quem a gente gosta. Então, isso eu entendi. Agora, o pior jogador... O pior jogador é quem joga mal mesmo. Assim. Tá. Se fosse pra escolher teu time, era teu último escolhido. Então, essa questão do ouvir, eu já conversei com o Rodolfo. E hoje eu posso dizer, eu sei muito mais de você, da sua história, que você sabe de mim. O cabelo do João não é o mesmo daquela peruca. Isso me fez muito mal. Hoje eu uso peruca porque eu quero voltar com o meu cabelo natural, que é igual ao do João. Então, isso que você fez com ele me deixou mal. E o que cansa a gente não é essa coisa de você não saber o que é. É porque as justificativas sempre são essas. E eu realmente entendo que talvez você não tenha falado para magoar. O cabelo do meu pai é igualzinho do João, cara. Eu entendo Se fosse que pra machucar, eu queria machucar o meu pai. Mas magoa. Eu sei, mas magoa. Só que cara, mas a intenção não foi. Você acha que eu faria uma coisa de maldade? O cabelo do meu pai é igualzinho dele. A gente tá em 2021, Rodolfo. Você é uma pessoa jovem, que tem acesso à internet, tem acesso ao conhecimento. Você não é uma pessoa que vive isolada. Então tem se coisas que a falarem gente do meu cabelo, que assim... não é dos mais bonitos, eu não vou apelar. Mas não é isso. Não é isso. Meu cabelo, eu só tô de boné aqui no programa. É diferente, mas se você vê na sociedade, o seu cabelo ele não é julgado como um cabelo crespo. Então eu acho que eu vou deixar uma dica aqui. Pesquisem, porque estou cansada, estamos cansadas de toda vez a gente ter que explicar sobre o nosso tom de pele, sobre o nosso cabelo. Eu entendo que você possa não ter feito por mal, mas a gente também tá cansado do outro lado de ouvir que não foi a intenção. Tomou pouca flecha hoje, Ju? Escapou do jogo da discórdia de hoje? Escapei, né? Talvez porque eu não tô no paredão. Eu que falo tanto, agora tenho poucas palavras pra dizer. Ah, não é possível. O melhor jogador eu já falei pra ele várias vezes, eu já botei placa nele várias vezes, eu poderia dizer várias outras. Reconheço a Vitória, reconheço a Camila, reconheço vários outros aqui. Poderia dizer sim. Mas agora, assim como no outro jogo, eu quero dizer que ele não é só o mais esperto, como eu botei da outra vez, mas é um dos melhores jogadores, sim. Opa! Eu falei exatamente a mesma coisa. Ele consegue lidar com algumas coisas de uma forma até leve, que eu não consegui aqui, com outras coisas que nem chegam perto. Então eu admiro muito, acho que ele consegue entrar e sair em vários lugares de forma leve, de forma esperta e de forma forte. Então eu acho que ele é, sim, um dos melhores jogadores. Quanto ao pior jogador e o jogo sujo, as duas que sobraram, eu nem precisaria falar, porque ele falou por si. Ele já falou com a atitude que ele acabou de ter aqui. E essa atitude que ele teve agora, ele já teve comigo, ele já teve com o Fiuk, ele já teve com contradições com a Vi, ele já teve com o Gil, ele já teve com tantas pessoas que eu me perco. Eu costumo me perder, mas eu não vou me perder em dizer que ele recebeu votos aqui de 7 pessoas nas primeiras semanas. Antes da Carla sair, ele fez outras coisas, ele poderia ter votado em outras pessoas. A justificativa dele era o voto, ele tinha 7 opções. Eu sempre defendi ele aqui, todos sabem. Sempre defendi que ele era uma pessoa boa, tinha um coração bom, não fez por maldade, não fez isso. Só que cansa. E cansa ainda mais quando essa pessoa escolhe não olhar no seu olho, escolhe não conversar com você, escolhe não escutar e mais, pede perdão e faz novamente. Você, na nossa conversa ali, me pediu perdão por ter me chamado de escrota. E eu sei que eu também chamei você de imbecil, bobo e outras coisas que eu continuo achando, tá? E aí, no outro dia, ele, por um mal entendido, num jogo de resistência, onde o psicológico é muito importante, ele, pelo mal entendido, fez a mesma coisa. E ele fez exatamente como ele acabou de fazer com o Fiuk. Ele me gritou e eu perguntei por quê. E ele virou e disse, chata do... palavrão de novo. Então, tipo, essa linguagem eu sei fazer. Eu não faço porque eu respeito as pessoas. Mas você não merece o meu respeito. Assim como você não respeitou ele agora. Beleza. Ele não costuma falar, mas eu sei falar. Se quiser ouvir, eu tô aqui, viu, bebê? Tranquilo. Não sabe jogar, joga sujo e não segura BO. Tem mais essa.